Oi pessoal, nós vamos falar agora sobre o teorema fundamental das integrais de linha, também conhecido como teorema do gradiente. Então, seja uma função escalar f, cujo gradiente é nabla f, ou grade f, que está, então eu representei no plano por simplicidade, não é necessariamente, vale para qualquer região não necessariamente plana. Então eu tenho um campo vetorial, eu representei aqui um caminho C que vai do ponto A até o ponto B. Então, a integral de linha do gradiente de f ao longo deste caminho, que vai de A até B, é dada por esta equação. Eu estou primeiro apresentando a equação correspondente ao teorema fundamental. Então, a integral de linha do ponto A até o ponto B do gradiente de f, integral de linha aqui, é igual a fb menos fa, o valor da função no ponto B menos o valor da função no ponto A, certo? Então, o teorema estabelece que a integral de linha do gradiente de uma função f corresponde à variação total do valor de f desde o início do caminho até o seu final. Tá? Ou seja, a integral de linha do gradiente de uma função f não depende do caminho, mas apenas dos valores de f nos pontos extremos do caminho, A e B. Então, integral de linha do gradiente independe do caminho, depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Se eu pegar um outro caminho que tem os mesmos extremos A e B, a integral de linha vai dar a mesma, já que o FB e FA têm o mesmo valor. O campo vetorial é o campo azul aqui, certo? Aqui um terceiro caminho vai dar a mesma coisa. Então vamos demonstrar esse teorema. Bom, a gente já viu que o gradiente de uma função é dado dessa maneira, está bastante simples, 3 componentes no espaço 3D, para ser genérico aqui no nosso universo 3D, e o dl também tem 3 componentes. O produto escalar gradiente de f por dl, eu multiplico as componentes correspondentes e obtive aqui, ó, del f del x vezes dx, mais del f del y vezes dy, mais del f del z vezes dz. Nós já vimos isso no passado. Isso é igual a df, é o diferencial total da função, nesse caso de 3 variáveis. Portanto, a integral de linha de A até B do gradiente de f de L, escalar dl, é igual à integral de A até B de df. Ora, integrar df resulta em f, certo? Se eu vou de A até B, então fb menos fa foi demonstrado de maneira bastante simples, certo? Portanto, está aqui a demonstração. Tá? E se eu tiver a integral de linha do gradiente num caminho fechado? Tá? Então, aqui eu tenho um caminho fechado que vai do ponto A até o ponto B e depois continua do ponto B até o ponto A. Então, eu posso coloquei meu caminho fechado como duas parcelas, uma de A até B e a outra de B até A. Aqui está, certo? Então, a integral de linha do gradiente ao longo do caminho é a soma dessas duas parcelas, certo? É a soma das duas parcelas ao longo desse percurso que vai de A até B e depois do outro percurso que vai de B até A. Nós já vimos pelo teorema fundamental das integrais de linha, o teorema de gradiente, que essa primeira parcela aqui, ó, é fb menos fa, o ponto, f no ponto final menos f no ponto inicial. E essa segunda é fa menos fb. Então daqui, obviamente, esses termos se cancelam, e aqui eles também se cancelam, e a conclusão é que a integral de linha, ou a circulação do gradiente, né, num percurso fechado, é sempre igual a zero. A integral de linha do gradiente ao longo de qualquer caminho fechado é nula. A circulação do gradiente é sempre nula. Tá? Qual é a consequência disso, de se ter essa igualdade? Aqui eu escrevi grade de propósito, tá? Ou nabla se quiserem. Então eu vou recapitular o teorema de Stokes, que vimos numa aula anterior. Aqui está o teorema de Stokes. Ele estabelece que a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial f é igual à integral de linha desse campo vetorial, do campo vetorial f,
ao longo do caminho fechado no qual a superfície está apoiada. Tá? Eu vou fazer f maiúsculo aqui igual ao grade f, em que f é uma função escalar. Então, eu tenho que a integral de ρ de f grande, vetor, que é grade de fzinho, escalar a, e o meu lado direito tem um f grande, que é grade f, e aqui está. Ora, é um percurso fechado. A gente acabou de ver que o lado direito da igualdade é nulo. O gradiente de f integrado no percurso fechado é nulo. Então, isso aqui é nulo e aqui eu tenho. Tá? Isso vale zero para qualquer superfície, qualquer que seja a superfície, é arbitrária. Tá? Então, consequentemente, isso vai ser nulo porque o ρ do grade é igual a zero. Então, o rotacional do gradiente é identicamente nulo. O rotacional do gradiente é sempre nulo. Qual é a interpretação disso? Bom, então, o gradiente integrado num caminho fechado resulta em zero. O rotacional do gradiente é igual a zero. Tá? Então, qual é a consequência? Tá? Os campos de gradiente são campos conservativos. Campos conservativos são campos que têm circulação sempre nula. O trabalho para ir de um ponto até outro não depende do caminho, depende apenas do ponto inicial ou do ponto final. Tá? Ou seja, campos conservativos têm rotacional nulo. Tá? São campos ditos irrotacionais. E qualquer campo conservativo, por exemplo, o campo gravitacional ou o campo eletrostático, pode então ser escrito como o gradiente de uma função escalar, chamada potencial. Então, sempre que um campo puder ser escrito como o gradiente de um potencial escalar, esse campo vai ter rotacional nulo, esse campo vai ser um campo conservativo, certo? Então, aqui ilustrando com o campo eletrostático, eu tenho uma carga pontiforme, as linhas de campo em vermelho, as linhas equipotenciais em azul, aqui uma versão aqui 3D, né, em perspectiva. O potencial elétrico, agora estou tratando no espaço tridimensional, tá? O potencial elétrico é a carga dividido por 4π vezes a permissividade do ar, dividido pela distância radial da carga até o ponto considerado, que em coordenadas cartesianas é x² mais y² mais z² raiz quadrada. R, então, é a distância. Para não escrever toda essa tripa aqui embaixo, eu substituí por R, porque é mais fácil. Tá? É só uma variável auxiliar. O campo elétrico, nós já vimos, o campo elétrico em eletrostática é o gradiente do potencial, com o sinal trocado. Então, eu derivo o potencial em relação a x, derivo isso em relação a x, R é uma função de x, tá? Derivo em relação a y em relação a z, e eu obtenho, então, fazendo aqui, tá? Eu obtenho o campo elétrico. O campo elétrico é um gradiente de um potencial, porque o campo elétrico, num problema eletrostático, o campo eletrostático é conservativo, ele tem o rotacional nulo, certo? E aqui está o módulo do campo elétrico, então o potencial decai com a distância, o campo elétrico decai com o quadrado da distância e, como eu disse, o campo eletrostático tem rotacional nulo, é um campo conservativo, assim como o campo gravitacional, certo? Se eu olhar aqui no meu medidorzinho de rotacional, ele não vai girar. Essa setinha é como se fosse uma força, a força sobre a pazinha de cima e a força sobre a pazinha de baixo vão fazer com que o torque seja nulo, então não gira. O rotacional, que mede a rotação local de um campo, é igual a zero, não tem rotação o campo eletrostático, certo? Bom, campos conservativos, portanto, têm rotacional nulo, porque tem a circulação ao longo de qualquer caminho fechado é igual a zero, certo? E pode ser escrito como o gradiente de um campo escalar. Será que eu posso dizer que a recíproca é verdadeira?
Ou seja, a gente sabe que campo conservativo tem rotacional nulo. Será que se o rotacional for nulo, o campo é conservativo? Tá? De maneira geral, sim, mas existem exceções. E essas exceções existem quando o domínio não for simplesmente conexo. Vou explicar isso. Tá? Então, o que é um domínio simplesmente conexo? Domínios são os valores que x, y e z podem assumir. Tá? As regiões em que as variáveis independentes podem assumir. Um domínio simplesmente conexo, que é uma região, é aquele que não contém furos que o atravessem completamente. Tá? O que é isso? Então, eu vou dar alguns exemplos de domínios, de regiões, que são simplesmente conexas. Aqui, por exemplo, uma região retangular no plano. Não tem nenhum furo que transpassa essa região. Então, ela é simplesmente conexa. Todo o espaço R2, o plano R2 inteiro, não tem nenhum furo. Então, ele é simplesmente conexo. Aqui eu tenho uma região esférica, um volume. Não tem furo que o transpasse. Ele é simplesmente conexo. Todo o espaço 3D, R3 inteiro, tá variando desde menos infinito a mais infinito, x, y e z. Simplesmente conexo, sem furo. Aqui eu tenho uma região esférica com um furinho no meio. Só que esse furinho no meio, ele não atravessa completamente o domínio. Então, ele é simplesmente conexo. Tá? Se eu tiver, por exemplo, o R3, todo o domínio espacial, e a origem não faz parte do domínio, é basicamente uma figura parecida com essa, então também é simplesmente conexa. Então aqui eu tenho 6 exemplos de domínios que são simplesmente conexos. Vou dar alguns exemplos de domínios que não são simplesmente conexos. Aqui, por exemplo, se eu tenho uma região e x e y não pode assumir esses valores que estão aqui nessa região em branco. Então eu tenho um furo que atravessa o meu domínio, então esse domínio aqui não é simplesmente conexo, ele tem um furo. Tá? Então, nesse caso, eu não posso dizer que se o rotacional é zero, o campo é conservativo. Aqui, para todos eles, sim. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. Tá? Então, aqui, se eu tenho R2, um plano, e retiro a origem, eu tenho um furo que atravessa o domínio de lado a lado. Então, isso daqui é um domínio que não é simplesmente conexo. Vejam, o R3, se eu tirar a origem, ela continua sendo simplesmente conexa. Como está aqui representado. Agora, um furo no R2, um furo no plano, ele deixa de ser simplesmente conexo. Aqui eu tenho uma região esférica em que eu tenho um furo que transpassa de lado a lado. Então, não é simplesmente conexo. Aqui é uma região cilíndrica em que eu tenho um furo que transpassa de lado a lado. E esse furo pode ser um furo infinitesimal. Desde que transpasse de lado a lado, ele faz com que a região, que o domínio não seja simplesmente conexo. Tá? Então, para saber se uma região é simplesmente conexa, imaginemos um laço mesmo de linha, né? Que vai sendo fechado até que não sobre nada em seu interior. Caso o laço fique preso em algum buraco, mesmo que esse buraco seja um pontinho infinitesimal, o domínio não será simplesmente conexo. Olha aqui, ó. Se eu pegar um laço aqui ao redor e for fechando o laço, vai chegar uma hora que ele vai ficar trancado, ele não vai conseguir se fechar, porque tem uma região que não faz parte do domínio. Aqui acontece isso e aqui também. Já aqui, se eu pegar um laço fechado e for fechando, ele sempre pode escapar pelo lado, que já que é um volume 3D, eu tenho um caminho a mais. Então, são maneiras de verificar se um domínio é ou não simplesmente conexo. Certo? Então, vamos ilustrar com exemplos. Verificar se o campo vetorial dado aqui é conservativo ou não. Aqui está a representação desse campo, certo? Em nuvens de vetores. Aqui está, eu vou calcular o seu rotacional, tá? Então, calcular o rotacional é bastante simples e resulta em zero. Se eu colocar um medidorzinho de rotacional aqui em qualquer ponto, ele não vai girar. Então, esse campo vetorial tem rotacional nulo. Então, ele é quase conservativo. Só basta verificar se o domínio dele é ou não simplesmente conexo. Então, quais são os valores que x e y podem assumir? Qualquer valor no plano. Então, o domínio é R2, sem nenhum furo. Pode assumir x igual a zero, y igual a zero?
Pode, sem nenhum problema. Então, como o rotacional é nulo e o domínio é simplesmente conexo, então eu posso afirmar com certeza que o campo é conservativo. Tá? Nesse caso, daria para mostrar que esse f pode ser obtido a partir de uma função potencial escalar dada por essa expressão. Se eu calcular o gradiente dessa função potencial, eu obtenho justamente o meu f. Então, se eu quisesse calcular, por exemplo, a integral de linha desse f desde um ponto até outro, qualquer que seja o caminho, vai ser simplesmente o valor dessa função no ponto final menos o valor dessa função no ponto inicial, independência do caminho. Característica de qualquer campo conservativo que pode ser sempre escrito como gradiente de um potencial escalar e tem sempre rotacional igual a zero. Bom, vamos pegar um caso patológico aqui que já foi analisado no passado, aqui por nós mesmo nesse mini curso. Verificar se esse campo é ou não conservativo. Então a expressão é um pouquinho mais complicada. Aqui está a representação desse campo, certo? Falo um pouco mais sobre isso. E vou calcular o rotacional. O rotacional é igual a zero, certo? Se eu colocar o medidor de rotacional em qualquer ponto, o rotacional vai ser zero. Então eu posso concluir que o campo é conservativo? Não posso. Por quê? Porque a origem não faz parte do domínio, o ponto 00, isso aqui é um plano, é R2, então o domínio é R2 menos a origem. Então a origem é um furo que transpassa o domínio de um lado até outro, se existisse um lado e outro. Tá? O domínio não é simplesmente conexo, logo esse campo não é conservativo, ainda que tenha rotacional nulo. Tá? Para qualquer caminho fechado que envolva a origem aqui é um ponto patológico, eu tenho uma divisão por zero, x igual a zero, y igual a zero, faz com que o meu f seja infinito, então não faz parte do domínio, certo? Então esse ponto patológico, se eu fizer uma circulação através de qualquer caminho fechado, e esse caminho fechado incluir a origem estiver lá no meio dele, vai dar diferente de zero, vai dar 2π na verdade, se fosse fazer os cálculos, tá? Então, esse campo aqui não é conservativo. Na verdade, olhando para o próprio campo, já dá para imaginar, olha aqui, ó, pegando essa integral de linha ao longo desse percurso fechado que eu representei aqui, ó, eu estou vendo que o meu vetor dl e o meu vetor f, eles são praticamente colineares, são paralelos aqui ao longo do caminho. Então, fazendo essa circulação, eu vou ter uma circulação positiva. Nós já vimos isso. Se isso daqui representa o fluxo de um rio e eu estiver aqui no barquinho, eu vou ficar girando aqui bonitinho, tá? E aqui eu estou representando. Eu vou ficar girando, mas o rotacional, ele mede a microcirculação, a circulação em torno do próprio eixo, a circulação num ponto. Nós já falamos sobre isso numa aula sobre sutilezas do rotacional. Então aqui, esse campo, como eu disse, ele é muito estranho, porque ele tem rotacional nulo em todos os pontos, exceto na origem, porque a função não é definida na origem, porque a origem não faz parte do domínio. Então não é simplesmente conexo. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai recapitular, colocar de uma maneira mais formal aqui, todos os teoremas que a gente já viu do cálculo vetorial. Tá certo? E vamos falar também sobre Laplaciano, tá bom? Até a aula que vem então.